Bom, então, só para reforçar, estamos gravando a reunião com a intenção de disponibilizá-la depois também, com a aprovação de todo mundo que estava presente, porque ninguém, contrário à gravação e disponibilização, se manifestou no chat. Então, eu vou começar falando uma boa tarde a todos, todas e todes, agradecer a presença de vocês aqui nesse espaço, que consideramos extremamente importante para as eleições que começam amanhã e vão até quarta. Hoje é o nosso segundo dia de debate. Ontem nós tivemos o debate entre as chapas que puderam comparecer ao espaço para o cônsul, e hoje são as chapas concorrendo às cadeiras estudantis do CEP. Bom, vou começar brevemente falando, bem rapidinho mesmo, sobre o CEP. E eu vou ler, tá, gente? Peço desculpas também, porque vai que eu esqueço alguma coisa. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tem função normativa, consultiva e deliberativa. E suas principais atribuições são estabelecer diretrizes para o tripé universitário, assim como propor critérios para distribuição de recursos entre o tripé, e também tomar decisões sobre reclamações a respeito do ensino, pesquisa e extensão, além de aprovar o calendário acadêmico e o regime didático. Então, as cadeiras de representação discente podem auxiliar para um plano de ensino inclusivo e de qualidade, levando as demandas estudantis às reuniões do CEP. Bom, eu vou falar um pouco da metodologia do espaço agora. O espaço vai acontecer em 3 momentos. O primeiro momento é de apresentação das chapas, cada chapa tem 4 minutos para se apresentar. O segundo momento é de debate, serão 5 perguntas, então são 5 rodadas de debates. Eu vou fazer uma pergunta por rodada e todas as chapas vão ter 2 minutos, que é o tempo que foi pré-estabelecido, para responderem a mesma pergunta feita. E assim, até terminarem as 5 perguntas. Depois vem o terceiro momento do espaço, que é quando a gente abre esse debate para as inscrições, tanto de falas quanto outras colocações. Tá bom? Então, dito isso, também aproveito para falar que a ordem para a resposta e para a apresentação vai ser a ordem dos números das chapas mesmo. Então, chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 5 e chapa 6. A chapa 4 foi a única que não pôde estar presente, então a gente tem aqui 5 chapas das 6 que estão concorrendo às cadeiras de representação estudantil. Bom, então, se todo mundo estiver de acordo, gostaria de começar com as apresentações. Pode ser? Chapa 1, assim que vocês começarem, vocês têm 4 minutos. Como hoje o meu teclado do computador decidiu não funcionar, a Júlia vai cronometrar para a gente e mandando no chat o tempo que está restando. Quando acabar o tempo, eu vou esperar no máximo 10 segundos para interromper a fala de vocês, tá? Então eu vou tentar dar um tempinho para vocês tentarem concluir, mas caso não der, eu vou ter que interromper. Já aviso de antemão. Bom, podem começar. Pessoal, minha câmera não tá ligando agora, eu vou começar falando então para a gente não atrasar a reunião, tá joia? Bom, meu nome é Natan, acredito que a maioria aqui me conheça, né, devido ao Medcar. Eu estou concorrendo como suplente na Chapa 1, junto com o Rodrigo. Eu vou falar brevemente, assim, da minha trajetória em relação à representação estudantil e também ao movimento estudantil. Eu estou no FV desde 2013, quando eu comecei o ensino médio no Colune. Em 2014, 2015, eu tive a oportunidade de fazer parte do cursinho popular pré-Colune. Em 2016, eu entrei para o curso de medicina, fiz parte da gestão do Medcar em 2016, 2017, como gestor financeiro. Fui vice-representante de turma nos 2 primeiros anos do curso, e desde 2018 eu estou seguindo como representante de turma. Eu recebi o convite do Rodrigo para fazer parte dessa chapa, e estou muito feliz, assim, dele ter me chamado, também pela pessoa que ele é, e o trabalho que ele faz, o conhecimento que ele tem do CEP, e espero poder contribuir e manter um diálogo aberto com todos os estudantes, para a gente poder estar representando vocês lá no CEP. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, enquanto eu tento consertar minha câmera aqui. Boa tarde a todas e todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou aluno do curso de História, fazendo a licenciatura,
né, entrei na universidade em 2016, no curso de História, no ano de sempre me interessando e procurando conhecer o movimento estudantil e atuar nele, né, de tanto me inteirar, em 2017, eu compus, né, uma gestão do centro acadêmico do meu curso, né, aí eu fui me familiarizar com o COE, com, né, toda a dinâmica do movimento estudantil. No ano de 2018, a gestão que eu, né, compus não continuou como CA, mas eu sempre presente, auxiliando e ajudando nas demandas. Em 2018, passei a participar como representante discente na comissão coordenadora do meu curso, e devido a essa atuação, no ano de 2019, fui chamado pelo Rafael Rivadavia, que, né, era o então representante discente no CEP, para compor uma chapa, né, para o CEP. Fui eleito e, né, comecei a atuar como representante discente no CEP. Além do CEP, eu também comecei a representar os estudantes do Centro de Ciências Humanas na Câmara de Ensino, que foi fundamental para eu entender, né, as instâncias, né, que aí participando da comissão coordenadora da Câmara de Ensino e do CEP, eu consegui ver como os processos fluem e seguem na administração, né, na burocracia da UFV. Também em 2019, fui eleito no CEP para compor a Comissão Permanente de Acompanhamento do Ensino de Graduação, a COPEG, que é um conselho do CEP, né, analisando a graduação, né, que é quem pensa a questão da aprovação, da reprovação, né, tudo envolvido ali no ensino de graduação. Também, aí esse ano, né, também como representação discente, fui eleito para compor a Câmara de Assessoramento ao CEP, que é a instância que elabora os pareceres sobre os processos estudantis. Então, né, nos últimos 3 anos, eu sempre tenho atuado e participado, seja como representante ou como base de apoio do movimento estudantil. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, chapa 1, Natan e Rodrigo. Agora a chapa 2, Diego e Nicole. Quando vocês começarem, a gente começa a cronometrar. Boa tarde a todos, eu sou a Nicole, eu vou começar a minha apresentação e em seguida o Diego se apresenta. Então, eu sou a Nicole, né? Eu faço Física, licenciatura em Física, e eu entrei na UFV em 2017. Aí eu vou falar um pouquinho do meu histórico na UFV durante esse período. Em 2018, eu entrei para o centro acadêmico do meu curso, que foi quando eu comecei a acompanhar o movimento estudantil e estou presente desde então. Nesse mesmo ano, eu fui voluntária no laboratório do meu departamento, o laboratório de pinças óticas, e passei esse ano desenvolvendo nele. No ano de 2019, eu comecei a desenvolver projetos de pesquisa em educação, que é a minha área, é a área que eu gosto, e inclusive cheguei a apresentar alguns trabalhos. No final de 2019, eu me candidatei para o Conselho Departamental do Centro de Ciências Exatas. Fui eleita e me candidatei também para o Conselho Técnico de Pesquisa, no qual eu também fui eleita. Estou nessa representação desde então. No final desse ano, eu também comecei a compor a CME, e atualmente eu sou bolsista do PIBID, né? Sou administradora geral do Centro Acadêmico de Física, estou na chapa do DCE também, no qual eu atuo como diretora de assistência estudantil e diretora de esportes e lazer. Agora você pode começar, Didi. Boa tarde, mais uma vez agradecer ao Medcar pelo espaço. É um espaço de extrema importância para que a gente consiga aí, visualizar as melhores representações estudantis para esse momento tão difícil e diferente que enfrentamos. Rapidamente sobre a minha trajetória, eu entrei na UFV em 2018, no curso de História, na licenciatura, e desde lá eu iniciei, né, a trajetória já participando da comissão organizadora da semana acadêmica do curso, que é chamada de COSEIS, na qual se reúnem diversas representações estudantis, CA, empresa júnior e dependentes de organização dentro do curso, para que a semana acadêmica seja de forma abrangente.
sempre acompanhei o CA do curso, mesmo não tendo ocupado uma gestão de forma efetiva. No ano de 2019, eu elaborei e desenvolvi um projeto de extensão na universidade sobre a memória institucional, junto ao Eduardo, que é arquivista da universidade, e fui eleito no ano de 2019 também para o colegiado e para a representação discente no CEP no ano de 2020, né, que está se encerrando agora. Hoje sou PIBidiano, né, faço parte do PIBID, tenho um projeto de pesquisa sobre a América Latina, sou vice-uni da região Sudeste, então represento a Uni no Sudeste, e atualmente também estou como coordenador geral do DCE. E aí, além disso, acredito que foi um ano de representar os estudantes no CEP, trazendo um maior diálogo entre a representação estudantil e o movimento estudantil. Muito obrigada, chapa 2, Nicole e Diego. Agora eu chamo a chapa 3, Gabriel e Paola. Quando vocês começarem a fala, a gente inicia a contagem dos 4 minutos. Boa tarde, Samara, você está me ouvindo? Todo mundo me escutando direitinho? Beleza. Vou começar me apresentando aqui, então. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Sou estudante de administração, com foco em administração pública, tenho 22 anos. E estou aqui me colocando como candidato para a representação discente no CEP. Eu estou compondo chapa com a companheira Paola, só que ela não pôde estar aqui hoje, porque ela está de luto, houve um falecimento na família dela, mas ela é uma companheira que já compôs DCE, está fazendo esse trabalho de base com a gente. Ela também faz parte do movimento de mulheres Olga Benário e ela cursa pedagogia. Pois bem, vou começar pela minha trajetória em Viçosa. Eu cheguei na cidade de Viçosa em 2016 e entrei no curso de engenharia de alimentos, mas não me identifiquei com o curso e acabei trocando. Não tive envolvimento inicialmente com o movimento estudantil organizado, mas participei das ocupações de 2016 e da greve. Entrando na administração, eu rapidamente comecei a pesquisar políticas públicas. Sou pesquisador do PIBIC, tem já 3 anos, e realmente é meu interesse aí estar retornando esse conhecimento para os estudantes agora nesse momento tão grave. Ano passado eu participei do Tsunami da Educação também, e foi quando eu comecei a me inteirar que existia esses espaços organizados da representação dos estudantes. E aí, com um cenário também muito ruim no meu curso, de muita evasão, muito estudante sendo reprovado e uma falta de conhecimento do departamento, das instâncias deliberativas, das situações dos estudantes, eu decidi me colocar como candidato para a comissão coordenadora de curso e para o colegiado ao mesmo tempo. Fui eleito para as duas, e na comissão coordenadora eu fiz um trabalho muito bacana de reformulação da grade curricular do curso, porque a gente trocou todo o corpo docente praticamente, e agora a gente está querendo fazer essa reformulação do curso. Também estive presente em 21 processos de desligamento e consegui identificar que esses estudantes eles foram desligados porque eles não tinham conhecimento das coisas que o FV deveria estar fazendo por eles e consegui evitar a maioria deles. Também na mesa do colegiado, trouxe a opinião de todos os estudantes para a mesa através de diversos formulários, identificando as críticas e as sugestões que eles poderiam estar fazendo para o PER e para o PEL. Identificando que era muito trabalho para ser realizado, eu me juntei ao movimento Correnteza para buscar esses conhecimentos, e agora já estou caminhando para fundar um CA no meu curso, um curso de administração. E com a situação se agravando do cenário externo, estou me pleiteando para o CEP para tentar dar continuidade a esse trabalho, só que num nível maior, né? Eu estou no nível menor ali no departamento em si, estou querendo ir para o maior. E assim, no que tange as minhas propostas, o que eu quero de mudança para como as coisas estão sendo conduzidas agora, é uma maior transparência e rapidez na chegada das informações para possibilitar uma tomada de decisão mais eficiente, né? Eu acho que, da maneira como está sendo feito agora, o COI não estão sendo encaminhativos. O calendário escolar, a gente tem que pensar o calendário escolar em função da assistência estudantil e do plano de assistência estudantil, e também temos que estar defendendo a pesquisa. Houve muitos cortes de bolsa no início do ano e a tendência é piorar.
E no mais é isso, gente. Estou aqui para responder tudo. É um prazer enorme estar aqui, agradecer ao Medical o espaço e também agradecer por terem mudado o debate do CEP de ontem para hoje, possibilitando a minha participação. E é isso, gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, Chapa 3, Gabriel, que está presente, Paola, que mesmo que não tenha vindo. Também aproveito para mandar os meus sentimentos para ela e que ela seja confortável nesse momento muito difícil, ela e a família. Bom, passaria para a Chapa 4, que é do Arthur e Galvão, mas eles não estão presentes no espaço. Então, eu chamo a Chapa 5, Vitor e Gabriel, de Rio Paranaíba, para eles fazerem a apresentação deles. Assim que vocês iniciarem a fala, vocês têm 4 minutos. Então, gente, aqui quem falou Gabriel. O Vitor não pôde estar presente, ele está com a agenda apertada hoje. Mas, inclusive, eu quase não participei porque a internet hoje estava ruim, mas estou aqui. E estou representando a Chapa 5 aqui com o Vitor. Nós somos do Rio Paranaíba. E falando mais especificadamente de mim, eu me interesso muito por essas questões de representatividade. Eu até me interessei em ser representante discente do curso de administração, que eu sou da administração ali no FVCRP, mas ainda não estava com tanto de curso feito, que requer 40%. E eu estava com 39,8%, mas para o ano que vem eu procuro fazer isso. Além disso, eu já escrevi um artigo sobre produção intelectual, que finalizou esse ano, ganhei uma bolsa em cima desse artigo. No momento estou mexendo com outro artigo sobre lixo eletrônico, nesse caso eu sou coautor, e também estou na empresa júnior de administração, a Integra. Eu já fui gerente financeiro, já fui gerente de projetos e agora eu sou o atual diretor financeiro da Integra. E é basicamente isso o que eu fiz ali na faculdade. A propósito, também nós organizamos o EGEAP, que é a Semana Acadêmica de Contábeis e Administração. Mas em relação ao que eu e o Vitor esperamos trazer para o pessoal aqui da faculdade, é ter uma maior visibilidade para o campus de Rio Paranaíba, que seja mais bem visto, que tenha mais preocupações com o nosso campus, que é uma coisa que a gente visa muito aqui. E a gente quer tomar boas decisões que agradam todo mundo em relação ao calendário, em relação às bolsas que tiveram cortes, e a gente quer tomar decisões juntamente com todo mundo para poder estar investindo nos alunos, com bolsas, com o melhor calendário possível e tudo mais. Acho que é só isso. Muito obrigado. E vamos voar. Obrigada, Chapa 5, Gabriel que está presente, Vitor que mesmo não estando aqui. Bom, agora eu chamo a Chapa 6, Anne Larissa, de Florestal. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Maria, estou aqui juntamente com a Larissa. Somos da Chapa 6, somos aqui do campus Florestal, da UFV. Meu nome é Ana Maria Medeiros, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas desde 2016. Atualmente, sou vice-presidente do DCE, Voz da UFV-CAF, gestão 2019-2020. Sou representante dos estudantes na Câmara Comunitária, na Câmara de Ensino, também representante dos estudantes de Florestal no Comitê Pós-Pandemia da UFV. Sou atualmente bolsista PIBIC, com uma pesquisa sobre educação como direito social, e de 2017 a 2018 fui bolsista PIBID, e de 2018 a 2020 bolsista PET, Programa de Educação Tutorial. Eu atuo também na organização da Semana Acadêmica da Biologia e estamos trabalhando para a fundação aí do CA da Biologia e tentando, através do DCE, puxar a fundação de todos os CAs dos cursos de florestal, que ainda não tem CA. A gente está aí tentando trabalhar mesmo esse trabalho pesado. Vou chamar a Laís agora.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa, eu sou da licenciatura em Química. Eu estou na UFV desde 2017. No período de 2018, eu entrei para a comissão coordenadora como representante docente da Química. Inicialmente, eu fui suplente durante 2 anos, né? E desde o início desse ano, eu sou a representante oficial. Como nós não temos um CA, estamos também no projeto para a fundação de um CA da Química. Eu sou a responsável pela organização da Semana Acadêmica da Química. Também fui bolsista do PIBID de 2018 até o janeiro desse ano, e atualmente eu sou bolsista PIBID. Minha pesquisa é na formação de professores, né, para o ensino de Química. E, assim, estamos aí, né, Ana Maria, tentando uma representação para Florestal, porque, assim como o Gabriel do Rio Paranaíba falou, nossos campos, por serem menores, ficam muito deixados de lado, e a gente quer, talvez, pensar um pouco mais nesses campos, não somente neles, também em Viçosa. Acredito que talvez a gente possa manter um contato com os representantes de Viçosa para poder representar os 3 campos, né, e do Rio Paranaíba também, para representar os 3 campos. E mais alguma coisa, Ana Maria? Não, eu acho que você completou muito bem. É isso mesmo, buscar essa representação de Florestal, né? Buscar esse espaço, ocupar esse espaço. E seguir junto aí na caminhada com Viçosa e Rio Paranaíba também. Muito obrigada, Chapa 6, Ana Maria e Larissa. Bom, então, com a permissão de todo mundo, a gente vai passar para o segundo momento desse espaço, que são as rodadas de perguntas para o debate. Pode ser? Eu vou fazer a primeira pergunta, daí cada chapa pode aparecer aí para responder em ordem. E eu peço para que alguém da Rede de Ajuda do Médica, se puder enviar a pergunta no chat também, só a primeira, acho que facilita um pouco também, caso não dê para me entender muito bem. Pergunta número 1. O número de cadeiras estudantis nos conselhos são limitadas, o que torna o trabalho em conjunto da dupla muito necessário e estratégico. Como vocês pretendem se organizar internamente enquanto titular e suplente? Convido a chapa 1 a responder. O tempo é de 2 minutos, tá? Vamos cronometrar também. Pessoal, consegui uma câmera aqui agora, acho que agora deu para mim aparecer. Tá dando para todo mundo me ouvir? Só para testar aqui, tá certinho? Jóia. Bom, em relação à organização interna da chapa, a gente acredita que a questão de ter um efetivo e um suplente é mais por uma questão burocrática, né? A gente precisa manter a comunicação entre nós dois, né? Para a gente poder estar conseguindo tomar as decisões em conjunto, e também para fazer esse diálogo com os demais estudantes. Eu e o Rodrigo, a gente tem um diálogo muito bom, tanto que nas últimas decisões que o CEP teve que atingiram o nosso curso, né, os cursos da área da saúde, principalmente a volta da medicina e da enfermagem aí nesse final de ano, o Rodrigo me procurou outros estudantes da área da saúde também, para poder estar entendendo mais das especificidades dos cursos, para poder falar sobre a questão das aulas práticas, dos cenários de prática, explicar, né, o funcionamento do internato, como que estava sendo o trabalho da comissão de volta do internato. Então, assim, foi uma troca muito legal que a gente fez, e eu acho que essa troca vai acontecer também caso a gente seja eleito, né? E é isso, manter a comunicação ativa entre nós dois e também, claro, a comunicação com os demais estudantes. Se o Rodrigo quiser complementar, mas eu acho que o tempo já está acabando e eu acho que eu respondi a pergunta. Como o tempo é curto, só para complementar, concordo totalmente com o Natan, e assim, suplente e titular é só burocracia do UFV. Eu e ele, né, a gente vai entrar em consenso para poder decidir o que for melhor, né, para os estudantes, né, trazendo também a opinião mais plural possível. Fora, né, nada mais a acrescentar. Muito obrigado. Obrigada, chapa 1. Convido a chapa 2 a responder. Eles têm 2 minutos. Boa tarde, gente. Então, na chapa 2, eu mais o Diego, a gente já tem um diálogo muito bom. A gente já tem um tempo de convivência, trabalhando em conjunto, né? E a gente entende
a necessidade desse diálogo para essa representação, sabe? E assim, a gente entende que também não só com o efetivo suplente necessita-se de ter esse diálogo, a gente tem que ter esse diálogo também com todos os 8 representantes, sabe? Os 4 efetivos e os 4 suplentes, porque isso ajuda muito na hora de, em alguma votação, algo desse tipo. Como, por exemplo, agora o Diego tá, né, no CEP, por enquanto ainda, e tem o Vitor, de Rio Paranaíba, que também está lá. Então, eles sempre tentaram manter esse diálogo um com o outro, e isso é algo muito importante. Entender as demandas que vêm de todos os lados, de todos os campos. Então, é isso. Vocês ainda têm tempo, caso o Diego queira falar alguma coisa. Não? Não, obrigada. Obrigada, chapa 2. Chama agora a chapa 3 para responder. Fique à vontade. Então, gente, eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque, afinal de contas, a eficiência do trabalho da chapa é o que vai determinar como que vai ser os resultados, né? Então, assim, eu e Paola conversamos sobre isso no momento que decidimos formar a chapa, e eu acho que muito no que eles colocaram também, a gente vai ter essa horizontalidade nas decisões, no sentido de que a gente vai trabalhar a mesmo nível. A formalidade é essa questão de suplência e de titularidade, não tem essa hierarquia. Agora, há de se ter o entendimento também que, ao estar ocupando essa posição, essa articulação ela tem que ir junto com os estudantes também, porque não é só da dupla como ela vai funcionar, mas ela vai ter o trabalho de levar o que os estudantes querem lá para dentro. Então, o nosso trabalho vai ser eficientizar essa discussão entre os próprios estudantes para que as demandas deles sejam de fato representadas lá dentro, sabe? A gente tem que entender que quando a gente está lá, a gente não é a gente é todo mundo que vem por trás, todo mundo que não pôde estar nessa mesa. Então, esse é o entendimento da nossa chapa. É conseguir trabalhar de maneira conjunta para fazer isso. Agora, eu já tenho experiência com Paola, relacionamento bem fluido aí, comunicação mais ainda, e tive construindo diversos espaços com ela para falar de temas muito pertinentes junto ao movimento Correnteza. Então, assim, não terá dificuldade qualquer nesse sentido. E eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir fazer a representação mais representativa, né, sem pleonasmo, e mais eficiente do que já tem sido feito, junto com os estudantes nesse entendimento. Obrigado, gente. Obrigada, chapa 3. Devido à ausência da chapa 4, eu chamo a chapa 5. 2 minutos para a resposta. Fique à vontade. Então, gente, essa questão, eu e o Vitor pensamos basicamente igual a chapa 1, que é uma questão mais burocrática, e que esse cargo vai girar ao longo dos anos, então é importante que a dupla esteja bem alinhada um com o outro, que os dois aprendam, que os dois tenham voz ativa para aprender, para que os dois sejam comunicativos e tomem decisões juntos, aprendem juntos, porque pontos de vista acontecem e a gente aprende com pontos de vista diferentes. E, além disso, a gente vai ter o ponto de vista aqui do Rio Paranaíba, mas mesmo assim a gente vai tentar entender o ponto de vista de toda a UFV para, assim, fazer uma representatividade boa entre todos os campos. Acho que é só isso. Muito obrigado. Obrigada, chapa 5. Agora chama a chapa 6. Podem ficar à vontade. 2 minutos. Bom, basicamente eu também concordo, a gente também concorda, né, com as demais chapas, de ser uma questão burocrática, né? Na verdade, aqui nós como representantes suplentes somos horizontal, né? É uma questão meramente burocrática. E aí é o diálogo aberto entre nós duas, nós já nos conhecemos há um tempo, já tem um tempo aí de estrada, disciplinas juntas, conversando. E eu acredito que é um espaço florestal, por ser um campus menor, a gente tem essa vantagem no diálogo, né? A gente consegue conversar melhor com os demais estudantes.
E esse é um ponto favorável para saber e buscar mesmo o que eles precisam, saber as necessidades e demandas. Eu acho que através desse diálogo aberto, buscando também esse diálogo com os demais estudantes, buscar, né, trazer essas pautas para o debate com toda a comunidade para construir coletivamente. Acredito que seja dessa forma. E eu e Larissa, sim, estamos alinhadas. Vocês ainda têm 1 minuto. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, vocês têm tempo. Bom, se Larissa quiser complementar, mas assim, acho que a mensagem já foi dita, né? Nós estamos alinhadas e as decisões serão tomadas em conjunto, né? Então, é isso. Acredito no diálogo. Acreditamos no Sim, diálogo. eu não tenho nada para complementar, a Ana Maria falou tudo, é isso mesmo. Obrigada. Então, bom, vamos para a segunda pergunta. Ainda considerando o número limitado de cadeiras nos conselhos que torna a responsabilidade de articular as demandas estudantis ainda maior. Como vocês pretendem articular essas demandas estudantis? Chapa 1, pode ficar à vontade. Então, nesse trabalhando, pensando na articulação das demandas e pensando, né, que são, infelizmente, só 4 cadeiras por determinação de uma legislação, né, federal que impede, né, a representação discente ser maior que 30%, né, a gente pensa muito em articular junto aos DCEs que durante essa gestão, né, principalmente com o PER, com o PEL, a gente teve uma aproximação muito grande com os DCEs, isso foi muito bom para a gente conseguir ouvir, né, o que os DCEs dos 3 campos, pensando numa universidade multicamp como a nossa, o que os 3 campos desejam e almejam, a participação efetiva nos COEs para levar o que é possível e viável, né, das demandas e do que está acontecendo no CEP, ou do que a gente tem que decidir, né, levar para o movimento estudantil, conversar também com os estudantes que não se engajam necessariamente no movimento estudantil articulado, né, seja por meio das empresas júnior, seja por meio das atléticas, né, se houver interesse dessa articulação por meio deles, porque nossa função é ouvir todos os estudantes, e também articular com os conselheiros. Lembrando que, né, no CEP são 70% dos votos de professores ou de técnicos administrativos, representando, né, cada conselheiro um determinado grupo de pessoas. Então, é articular. E aproveitando também nessa questão, como eu participo de vários conselhos, eu tenho contato com os conselheiros na Câmara de Ensino, eu tenho contato com os conselheiros na COPEG, na Câmara, no assessoramento ao CEP. Então, é articular, é conversar, é construir o diálogo, né, tanto com os estudantes quanto com os outros conselheiros, né, ir argumentando sempre de forma clara e objetiva no conselho para tentar, ao máximo, né, fazer com que a voz e o desejo dos estudantes seja respeitado e votado, né, favorável. Muito obrigado. Obrigada, Chapa 1. Chama agora a Chapa 2 para responder. Então, eu acredito que a articulação das demandas estudantis, ela parte a partir do processo de diálogo e escuta, né? Principalmente da escuta, que foi o que a gente buscou exercer aí nesse último ano, né? Eu, o Rodrigo, o Vitor, que estávamos já no conselho, a gente buscou isso durante esse tempo. Principalmente eu, né, a partir do COE, então levava quando assim que recebia, né, as pautas para o COE, para que se discutisse, e a partir do COE ali a articulação com os DCEs dos outros 2 campos e a articulação com os conselheiros dessa pauta, né, desse interesse. Um grande exemplo disso foi a nota mínima no último ano, que nós conseguimos barrar no próprio conselho, a partir de argumentação, a partir de articulação, juntamente aos conselheiros que são professores, né? Então, a gente conseguiu esse feito de não ter nota mínima no último ano, nessa eleição para 2020, devido a essa articulação e essa representação estudantil forte, coerente, que estava articulado com as demandas do movimento estudantil.
Obrigada, chapa 2. Eu chamo, então, a chapa 3 para responder. Obrigado, Samara. Eu acho que essa questão da articulação das demandas é essencial, né? Porque, no final das contas, esse vai ser o diferencial, é a pessoa realmente conseguir fazer as coisas. Então, eu acho que, primeiro, para você poder tomar uma decisão que vai afetar um público, né? Nesse caso afeta os estudantes, você tem que saber de maneira assertiva e fácil e rápido o que eles acham do que está sendo conversado ali. Então, hoje em dia, os conselhos estudantis, eles são um lugar de repasse dessas cadeiras. Respeitando, com muita responsabilidade, respeitando os limites legais do que isso pode estar levando, né? Fazer essa informação chegar nos estudantes comuns, que talvez não participem do movimento estudantil ou não estejam no grupos com CAs, né? Dar um jeito dessa informação chegar, identificar o que eles pensam e fazer essa informação ir subindo, de modo que vai ser dos estudantes para os CAs, dos CAs para o COE, e no COE para ser feitas estratégias coletivas para essas cadeiras, decidirem as coisas. Então isso é muito importante, sabe, para poder ter uma maior capilaridade e também mais tempo para poder articular estratégias, porque hoje, como a gente sabe das coisas no COE, fica complicado, não tem tempo para fazer uma estratégia complexa de como fazer a representação. E lá dentro da mesa, eu acho que é realmente basear toda a argumentação em dados. É pesquisa, é dado explícito, né, na literatura, dado primário, dado secundário, procurar o que está acontecendo em outras instituições e outros projetos, outras medidas, outros planos, entendeu? Está alimentando essa discussão com tudo que pode ajudar a tomar a decisão que mais represente os estudantes, mas sempre entendendo também que as coisas têm um limite e a gente não pode ter medo de, mesmo sendo minoria, a gente não pode ter medo de ir contra decisões que não podem ser tomadas. E é isso, vai ser feito da forma mais eficiente possível, com todas as armas que a gente dispõe, né? Que a maioria delas é a informação. Então é isso, gente, descobrir o que as pessoas acham e levar lá para dentro e mostrar como isso foi feito. Obrigado. Obrigada, chapa 3. Agora eu chamo a chapa 5, já que a 4 não está aqui. Tem 2 minutos. Gabriel, fica à vontade. Então, eu concordo muito com o que as outras chapas falaram. Tem que ter uma certa comunicação lá do começo dos alunos até essas 4 cadeiras que tomam as decisões. Eu acho que tem que, sim, se basear em dados, basear em, não exatamente em achismo, mas ver as situações e tirar conclusões em cima delas. Então, eu acho que realmente precisa dessa comunicação, precisa das ideias estarem alinhadas entre quem toma essas decisões. E tem que estar sempre vendo realmente esse ponto de vista para todo mundo estar bem alinhado, debatendo e entendendo a situação de todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, chapa 5. Chamo agora a chapa 6. Fiquem à vontade, vocês têm 2 minutos. Bom, essa é uma pergunta muito importante, inclusive. A gente considera que a articulação em florestal ela já começou a existir, né? É um processo que vem sendo construído. Então, os estudantes, os representantes discentes, eles estão se articulando aqui em florestal. E aí, consecutivamente, né, os CAs, formação dos CAs e tudo mais. A articulação entre DCEs foi assim, uma vitória mesmo, recente dessas novas gestões agora. E estamos nos articulando também, esse diálogo está existindo, estamos conversando, trabalhando em conjunto, isso é fundamental. Enquanto instituição, né, a gente tem que pensar sempre que somos um só, todos somos estudantes da UFV, né, então temos que pensar juntos, porque por mais que sejam ambientes plurais e com uma grande diversidade, então assim, a diversidade de Viçosa é diferente de Florestal, que é diferente de Rio Paranaíba, é um ambiente plural. Mas por mais que exista essa pluralidade, somos todos estudantes e temos que buscar sempre lutar e trabalhar em prol de todos nós. Então, essa busca eu acredito que seja coletiva aí, não mais um do que outro, mas de forma conjunta mesmo, todos
entendendo a necessidade de todos e trabalhando junto para que assim a gente consiga verdadeiramente ser representado. É isso. Obrigada, Chapa 6. Vamos então para a terceira pergunta. O Conselho Estudantil, COE, tem sido um importante espaço de disputa. Entre elas, o próprio papel do Conselho é entendido com divergências por estudantes e entidades que o compõem. Para vocês, qual deve ser o papel do COE e como devem se articular com essa instância enquanto conselheiros? Chama a Chapa 1. Desculpem a demora. No caso, o COE ele é importantíssimo e é muito interessante até os debates e as divergências que ocorrem lá, né? As forças que trabalham no COE. O COE é um momento, é o espaço em que a gente tem para levar as pautas estudantis, para levar o que está acontecendo na burocracia, né, e nas instâncias da UFV, e ali sim conseguir entender como os estudantes, né, representados pelos centros acadêmicos, coletivos e demais entidades que o compõem, né, coletivos, movimentos, para a gente conseguir ter um panorama do que, né, de como os alunos estão entendendo e como eles estão pensando, né, o desejo deles para com as demandas. Então, é essencial a participação no COE, levar as pautas para os DCEs, né, ou, né, que são quem elaboram as pautas, ou até mesmo solicitar uma extra pauta no início da reunião, fazer os repasses, que, né, sem sombra de dúvida, é uma das partes mais importantes, porque às vezes a coisa foi decidida antes, né, do que o COE, então a gente tem que fazer o repasse e construir. E mais uma vez, aproveitando a audiência cativa aqui, lembrar, é importante que a gente conheça quem está em cada uma das instâncias da UFV, quem está na comissão coordenadora, quem está no colegiado, quem está no CTG, quem está na Câmara de Ensino e no Conselho Departamental, porque são essas instâncias, os processos nascem ali, a grande parte deles, e vão subindo, confluindo até o CEP. Ou quando o CEP delibera, ele delibera que as instâncias, né, abaixo dele projetem e deliberem e construam para que depois ele decida. Então, o COE, para trazer informação com celeridade, é essencial que os representantes nos outros conselhos também estejam ali, façam repasse e levem os pontos. Mas é claro que o COE, assim como todos os espaços em que tem estudante, vai ser levado em conta e a gente consegue, né, para a gente articular e construir o melhor voto possível, né, para os estudantes. Muito obrigado mais uma vez. Deu certinho o tempo. Bom, eu chamo agora a Chapa 2. Olá, boa tarde. Então, sobre o COE. O COE, ele é um espaço bem rico em diversidade de cursos e representantes, né? Então, o diálogo sobre as pautas é extremamente importante, porque cada CA está mais próximo do seu curso e entende melhor as especificidades do seu curso, o que está acontecendo, quais são as opiniões dos alunos. Então, discutir as pautas no COE é extremamente relevante por isso, sabe? Pelo CA estarem mais próximos, eles conseguem entender melhor o que está se passando ali. Obrigada, Chapa 2. Chama a Chapa 3 para responder. Bom, gente, num momento tão grave de cortes e que as coisas realmente estão bem complicadas, as decisões vêm de cima e parece que a gente não tem como fazer nada, essa questão do COE ela é de suma importância também, gente. Isso aí tem que ser trabalhado, porque a gente precisa de um COE que eu acredito que tem que melhorar em 3 pontos, que é importantíssimo. A eficiência, a representatividade e a capilaridade do COE. A eficiência, eu acredito que hoje o COE, ele muitas vezes ele não é encaminhativo, os repasses são feitos no COE, não há tempo para discutir estratégia, e eu acho que se a gente faz a informação, o estudante munido de informação antes, e chegar já com a decisão no COE, a gente consegue fazer uma unidade para montar uma estratégia coletiva, e não ficar em briga de narrativa lá, que isso realmente atrapalha o serviço.
E pensar isso, que a gente está lá para fazer um serviço, a eficiência. Representatividade. Essa questão da representatividade é muito importante, porque o COI hoje em dia ele é meio-dia, de quarta ou quinta, muita gente não pode colar, muita gente tem outras atribuições, o pessoal do meu curso todo trabalha integral e não pode colar, mas as vozes deles têm que estar lá, e por isso que é importante estar fazendo esse trabalho de jogar a informação para que venha com as decisões das entidades, né, representativas dos centros acadêmicos. E a maior capilaridade, né? Então, toda essa questão de maior transparência, ela vai também influenciar nessa capilaridade. A gente vai conseguir chegar em lugares que não se chegam ainda. E aí eu falo como é importante estar trazendo essas demandas também dos outros campos. E isso aí vai ser tudo feito com muita informação, muito trabalho e pesquisa, né, galera? Acho que a gente tem que estar investindo nessa tecnologia que está bem em voga agora, ao nosso favor. Então, o COI, eu acho que ele tem que ser um ambiente de estrategização coletiva e de uma unidade de ação, para que a gente consiga, de fato, estar representando os estudantes. Muito obrigado, gente. Obrigada, Chapa 3. Bom, antes de eu chamar a Chapa 5, né, gostaria de, primeiro, falar que a gente não sabe como funciona a organização do movimento estudantil nos campi Rio Paranaíba e Florestal, e eu, inclusive, peço desculpas por a gente não saber como funciona a organização de vocês enquanto movimento estudantil e DCE. Então, eu gostaria de que vocês respondessem essa pergunta de acordo com a organização do movimento estudantil de vocês e do jeito que vocês acharem melhor responder essa pergunta, tá bom? E, de novo, desculpem. Chamo agora a Chapa 5. Então, o COI, ele é importante porque é ele que traz esse apoio e comunicação para... Perdão, caiu aqui. Ele que traz esse apoio e comunicação do Conselho Estudantil. Então, é nele que os alunos que estão envolvidos com ele que vão trazer as pautas que são conversadas e discutidas entre todos os alunos. Então, ele é de suma importância para a faculdade, pois ali é que saem muitas das decisões dentro da faculdade, né? Então, que envolve diretamente o Conselho Estudantil. É isso, obrigado. Obrigada, Chapa 5. Agora eu chamo a Chapa 6. Fiquem à vontade. Bom, e aí é inclusive uma dúvida que eu gostaria de perguntar para vocês, porque Florestal, se não me engano, não tem COI, e não tem essa discussão em Florestal. Inclusive é uma coisa que a gente vem buscando a partir dessa gestão do DCS, a articulação com as demais representações do campus, porque Florestal é um campus ainda que a gente considera, né, por ser um campus mais novo, digamos assim, ele não está articulado ainda, né, os movimentos aqui não estão articulados, estamos em construção. Então, muitas das coisas não chegaram aqui ainda, né? Para vocês verem a questão dos CAs dos cursos. A gente tem um CA em formação de 10 cursos. Então, é uma questão que ainda precisa ser muito trabalhada, mas que vem sendo trabalhada através desse diálogo aberto com os estudantes, nessa busca coletiva, pela construção coletiva mesmo. Acredito que nesse caminho a gente consegue, né? Construindo coletivamente, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Larissa, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente tem que falar, que eu acredito que isso acontece tanto em Florestal quanto no Rio Paranaíba. A gente não recebe informações de Viçosa, principalmente quanto a todos os tipos de conselhos, não só do COI, mas do CEP, do CONSO. A gente não recebe essas informações. Decidem lá, porque não tem representantes de Florestal, acho que nunca teve, acredito que do Rio Paranaíba também não. Então, nós não ficamos sabendo de nada, essas decisões todas são tomadas pensando somente em Viçosa, não chega até nós, não nos pergunta. Até agora mesmo, a decisão que está correndo no CEP do calendário do próximo semestre, tem coisa que não favorece Florestal, não é aplicável em Florestal. Então, assim, nós estamos lutando por esses movimentos estudantis para correr atrás disso, porque nosso campus tem pouco mais de 10 anos, então nós estamos começando tudo agora mesmo. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Chapa 6. Realmente, a organização, ela dá muito trabalho, mas ela vale muito a pena. É realmente um processo extenso e cansativo
mas que rende muitos frutos. Então, qualquer coisa, chamem alguém do Medcar, que a gente está aqui para tentar ajudar no que for possível. Bom, vou para a quarta pergunta agora. Considerando o contexto que estamos vivendo com o ensino remoto e as discussões sobre o calendário acadêmico, como vocês se posicionam sobre o assunto? Chapa 1, à vontade, 2 minutos. Então, o calendário acadêmico é uma discussão que está sendo construída, né, só fazendo um esclarecimento bem rápido, a proposta está sendo construída entre os chefes dos departamentos, os chefes dos campos e os DCEs, que foram, né, as entidades e as representações convocadas para esse debate, para essa construção, e a PRE, obviamente. Então, a proposta, a gente tem esse contato, a gente sabe as datas, graças ao contato e o repasse que os DCEs fazem, e a gente está, né, a proposta, essa minuta, não existe oficialmente para a gente ainda, contudo, a gente vai analisar, vai criticar o máximo, né, tudo que for criticável ali, tentar construir todo um embasamento teórico para, caso esse calendário não seja interessante para os estudantes, a gente se posicionar contra ele e construir, cobrar da PCD e do orçamento da universidade a questão das bolsas, da continuidade das que já existem e do possível aumento, tendo em vista que, né, depois de 18 de dezembro, o orçamento da UFV fica congelado, né, porque finalizou o ano civil e a gente tem que ver o que está no PLOA, né, no projeto de lei orçamentária, então a gente também tem que ver qual é o recurso que a instituição vai ter para apoio, para auxílio, cobrar muito intensamente as avaliações do PER e do PEL, coisa que, né, a institucional e também aqui os DCEs e os CIAs estão fazendo, que são essenciais para que a gente construa um verdadeiro feedback e entenda. Entender também como que a situação dos estudantes, se ela está, né, se ela se manteve, se ela piorou, se ela melhorou nesse período. Então, analisar tudo com dados, com muito critério, para fazer, mais uma vez, o melhor PER 2, caso tenha, ou o melhor calendário possível, né, tendo em vista a pandemia e todas as condições e a situação, né, que nós vivemos hoje. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, Chapa 1. Chama a Chapa 2 para responder. 2 minutos. Fique à vontade. Então, para a gente entender e se posicionar em relação ao calendário, a gente tem que cumprir, né, com as deliberações e as delimitações que nos são colocadas. Então, a construção do calendário, ela tem um rito, né? Então, tivemos uma primeira reunião, na qual eu estive presente por causa de estar na coordenação geral do DCE, e aí, da mesma forma, os diretores de centro. Então, ela perpassa pelos colegiados, pelos conselhos departamentais, pelas câmaras de ensino, e no nosso caso, enquanto movimento estudantil, perpassa o COE, né, que foi o que nós fizemos aí há uma semana atrás, de começar essa discussão dentro do movimento estudantil. E aí, agora, essa discussão ela vai sendo levada, né, até se chegar a uma proposta final, onde, antes de ir para o CEP, né, vai retornar a essas instâncias deliberativas, né, tanto do movimento estudantil quanto da universidade, para que chegue no CEP de uma forma amadurecida. Porque quando se chega no CEP, a gente precisa ter ali uma opinião mais diversa, uma opinião mais concentrada, de forma que a gente consiga visualizar os problemas e não problemas de todos os lados, né? A gente tem que prever o futuro. A verdade é que estar no CEP é isso, é prever o futuro quando se trata disso. Então, são muitas incertezas nesse momento e que elas só vão poder ser colocadas em discussão a partir do trabalho com as bases, né? Que é o que a gente já tem feito nesses últimos anos. Obrigada, Chapa 2. Chama a Chapa 3 para responder. Então, gente, essa questão do calendário aí é essencial também estar falando sobre isso. Eu acredito que lá a gente vai se deparar com uma estrutura burocrática muito forte, mas sempre pensar que a burocracia ela é uma ferramenta e não pode ser uma coisa que rege as suas ações e suas decisões. O que rege suas ações e suas decisões
são o interesse dos estudantes. Hoje em dia, a discussão está em defasagem do calendário, na minha opinião, com todo respeito ao trabalho que estão realizando, mas porque eu conheço muita gente que ainda não sabe dessa discussão, não sabe o que foi debatido, não sabe da minuta, e não chega. Então, tem que começar a chegar essa informação. E aí, eu bato em duas teclas quanto ao calendário. O calendário tem que ser pensado em função dos estudantes que detêm a assistência estudantil. Porque não dá para continuar e dar seguimento nesse calendário sem resolver esse problema antes. E aí a gente vai estar usando da PCD e também da minha proximidade com o pró-reitor de orçamento, né, meu professor de administração financeira, o Evandro, para a gente fazer isso, porque não dá para seguir do jeito que está. E outro ponto que eu acho muito importante também, muitos cursos estão entrando em defasagem por conta da dissociação da teoria e da prática. E eu acho que isso tem que ser levado em conta quando estiver pensando no calendário, porque realmente vai estar prejudicando diversos cursos que têm essa especificidade, né? Então, é isso, gente. Vai ser um trabalho responsável e que realmente busque defender o que os estudantes pensam do calendário. Mas primeiro, para saber o que os estudantes pensam, a gente tem que descobrir isso, né? Que eu acho que não está sendo feito. Muito obrigado, gente. Obrigada, chapa 3. Chapa 5, por favor, fique à vontade. Então, esse é um assunto que gera bastante polêmica, porque a gente sim tem que pensar nos estudantes e, antes de tudo, a gente também tem que pensar na saúde dos mesmos, porque isso está tudo ligado com esse contexto de pandemia, né? Então, a gente tem que pensar com bastante cautela na questão da saúde dos estudantes, na saúde de todo mundo, porque isso pode acarretar em consequências ruins no futuro, caso seja precipitado essa volta do calendário presencial, mas pegando a questão do período remoto, tem que se pensar com cautela também em quais períodos vão ser usados esse calendário, porque tem toda a questão das férias dos professores, das férias dos alunos, então tem que pensar com bastante cautela de modo a não prejudicar tanto. Mas eu entendo também que tem essa questão das disciplinas que tem muitas matérias práticas, e tem que se pensar com muito carinho nessa questão, pois muitos alunos estão perdendo essa questão que é muito importante para alguns cursos. Então, a gente tem que levar bastante em conta todos os fatores de modo a não prejudicar tanto assim, porque prejudicar acaba que prejudica de certa forma, porque tudo é o que está acontecendo, infelizmente está prejudicando muita gente de muitas formas. Então a gente tem que pensar com muito carinho, com muita calma, analisando cenários, fazendo o possível. O Gabriel caiu para vocês? Sim. Eu tô aqui para mim. Você encerrou? Tinha Travei? travado o finalzinho. Uhum. Quer retomar o finalzinho, se você lembrar? Não, eu acho que eu só falei essa questão que tem que pensar com carinho, de modo a favorecer todas as partes. É basicamente isso que eu falei no final. Muito obrigado. Obrigada, chapa 5. Chama agora a chapa 6. Fiquem à vontade. Então, essa pergunta é muito importante, porque o que acontece? A UFV inicia com discussões. Aí o pessoal que faz parte das comissões coordenadoras tem acesso a essas discussões. Igual, se eu não me engano, o Gabriel da Chapa 3 falou, isso não vai até os alunos. Só que é difícil da gente levar até os alunos porque se tratam de discussões. Não é nada certo. Se a gente levar os alunos, a gente causa um desespero nos alunos, principalmente para esse período remoto, não é todo aluno que está gostando. E tá tudo bem eles não gostar, porque eles não estão inscritos num curso de AD, eles estão, né, em curso presencial. Gera toda uma confusão. Mas aí alguns professores pedem para a gente não levar essas falas para os alunos e a gente não leva.
Aí depois a UFV simplesmente decide sem consultar os alunos. Nós, lá em Florestal, o que acontece? Já chega a decisão para a gente pronta. A gente não tem o tempo de consultar os alunos. Eu não sei se nos outros campos é assim. E isso é um problema muito grande, porque antes da UFV decidir, ela tem que consultar os alunos, porque os alunos são os principais interessados nesse período que está acontecendo. Por exemplo, tem uma decisão que está para, não sei se todo mundo sabe, por ser da coordenação da Química, eu tenho noção. Estão cogitando ter 5 semanas de aula em laboratório, presencial, por volta de maio. Em Viçosa, isso pode até se aplicar, porque são muitos laboratórios. Em Florestal, isso não se aplica. Nós temos um laboratório de Química que atende 8 dos 10 cursos. E é um laboratório com capacidade de 25 pessoas. Pensando na saúde, nós vamos ter que dividir essas turmas de 25 em 3. Como que em 5 semanas nós vamos atender 8 cursos com diversas disciplinas, sendo dividida cada disciplina em 3 turmas? Não dá. Então, a gente tem que pensar nessa demanda que atenda aos 3 campos, pensando na infraestrutura dos 3 campos e pensando nos alunos, não só no favorável ao UFV, mas sim aos alunos. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Chapa 6. Bom, vamos para a última rodada de perguntas. Bom, pergunta número 5. Hoje, uma das principais demandas dos estudantes é a assistência estudantil. A assistência oferecida até então tem sido insuficiente e a UFB tem tratado essa pauta como secundária. Assim, essa pauta pode chegar ao CEP com muita resistência. Como vocês pretendem lidar com a demanda da assistência estudantil? Convido a Chapa 1 a responder. Por favor. Só complementando um ponto da questão anterior e já começando a responder essa, eu só queria ressaltar e deixar transparente que não a proposta com relação ao calendário ela está sendo construída e ela não existe oficialmente para o CEP. Ainda não chegou nenhuma minuta, não existe nada oficializado, né, nesse sentido. Só deixando bem claro isso, então, por isso que as discussões a gente sabe, porque, né, as representações discentes nas outras instâncias estão debatendo. E com relação à assistência, é claro que ela é um ponto essencial para a discussão dos estudantes, a gente precisa levar esse ponto e, sim, sermos insistentes e não nos importarmos com uma possível resistência do Conselho, que eu, particularmente, eu não acredito que ela seja forte, até que ela exista, porque o Conselho ele é consciente e sabe, e também durante o PER, na decisão e na análise da minuta, foi muito colocado isso pelas representações discentes, que era importante, uma análise, né, nós tivemos ali toda uma longa e bem clara explicação da PCD sobre as possibilidades, viabilidades e coisas que que a PCD estava organizando, pensando exatamente a assistência, e a cobrar, mais uma vez, exigir um relatório com o que foi feito e a viabilidade e as permanências. Só que, mais uma vez, eu preciso, né, infelizmente, lembrar que o orçamento é uma coisa que depende de orçamento federal, então a UFV, muitas das vezes, o orçamento que ela recebe, ele é todo carimbado, ou seja, ela não pode tirar de um para colocar no outro, ela pode, né, ela tem como ela realocar, mas tem sua dificuldade, mas é cobrar, é exigir. Eu trago aqui um exemplo, né, até agradecendo publicamente ao Diego, que é representante no colegiado do meu curso, que conseguiu que o meu curso abrisse o cofre e conseguisse implementar, acho que 10 a 12 bolsas no meu curso. Então, é brigando em todas as instâncias, e em especial no CEP, exigindo relatórios claros e exigindo que tudo possa, né, ser para os estudantes. Obrigado. Desculpem aí o tempo. Obrigada, Chapa 1. Chama a Chapa 2. Boa tarde, gente. Então, tanto para mim como o Diego, assistência sempre foi uma prioridade e a gente está sempre pautando em tentar melhorar o máximo possível, correr atrás de tudo que se é necessário. E, assim, né, eu tô ali próxima eu sou diretora de assistência estudantil do DCE, né, tô ali próxima da CME, dos moradores, tô próxima das demandas, vivencio muitas delas e tô sempre nesse diálogo com os estudantes para entender o que está se passando, quais que são as necessidades, sabe? Então, é isso, sabe? Através do diálogo,
lidar com o que se é necessário e tentar correr atrás. Obrigada, chapa 2. Chama a chapa 3. Ô, Samara, tinha alguns Opa. segundinhos? Você tem 1 minuto ainda, mais um pouquinho. Pode ficar à vontade. Beleza, eu só queria reforçar, né, que dentro da questão da assistência estudantil, a gente pauta a necessidade, o formato, né, mas o orçamento da assistência, ele não passa pelo CEP, né, é uma coisa que perpassa ao Consul, e perpassa também a PCD, as pró-reitorias, que a ela competem, né, então cabe ao CEP fazer a cobrança, fazer as exigências necessárias, como a gente tem feito, mas o orçamento em si, ele não perpassa o CEP. Obrigada novamente a chapa 2. Chapa 3, fica à vontade. Eu acho que essa resistência por parte da universidade, ela vai existir sim, e por parte dos professores, dos membros da chapa do CEP, lá na mesa do CEP, vai resistir sim. Mas não pararemos frente a isso e iremos, de maneira assertiva, pressionar, em qualquer instância que seja, a resolução desses problemas de assistência estudantil, no sentido de que é um absurdo. O calendário vai continuando e as pessoas que não têm a condição de estar participando só vão entrando nessa defasagem educacional. Muito bem. Eu acredito que também a gente tem que estar identificando quem são os estudantes que não receberam, um por um, e procurando outras estratégias também de estar resolvendo problemas deles, como foi feito pelo Medicar, e também agora a gente está tentando fazer esse nosso departamento, como o Natan conseguiu um excedente lá no departamento dele, eu também consegui no meu, e vamos tentar trabalhando essa questão da resolução do problema. E aí essa cobrança ela vai ser feita de maneira muito, muito forte, o tempo todo, e além disso, tem outra situação que tem que se pontuar, que é a abertura de um novo edital, porque nesse período de pandemia, a situação se agravou economicamente, financeiramente para muita gente. Então, por mais que tenha resistência a resolver o que já está ruim, a gente ainda vai propor mais, porque tem muito estudante que não precisava e agora precisa. E a universidade ela tem a obrigação de fazer isso, cara. A universidade está a nosso serviço, entendeu? E eu acho que essa lógica, essa noção, ela tem que estar presente para quem estiver ocupando essa cadeira. Isso é essencial. A maneira como está não está legal. E usaremos de todas as armas possíveis para conseguir isso. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, chapa 3. Chamo agora a chapa 5. Fique à vontade, tem 2 minutos. Então, até onde eu sei, a UFV Florestal tem moradias para os estudantes. Aqui no Rio Paranaíba, não tem moradia estudantil, mas eles oferecem bolsas de moradia. E convivendo com todo o pessoal ali da faculdade, eu vejo a necessidade, eu vejo a importância de oferecer mais bolsas. Mesmo que esteja num cenário de corte de verbas e tudo mais, eu acho que isso é um cenário onde nunca pode se pensar nessa probabilidade, sempre tentar investir mais e mais nessa questão. Então, acho que é algo muito importante investir nessas bolsas de alimentação, bolsa moradia e tudo. Eu acho que é uma questão muito importante, porque eu vejo necessidade, eu vejo pessoas, eu conheço pessoas que necessitam desses auxílios para sobreviver ali dentro. Então, é algo que, principalmente para corte de verba, eu acho que é algo até impensável. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, chapa 5. Chama a chapa 6 para responder. Bom, boa pergunta essa. Essa pergunta sobre assistência estudantil, ela é fundamental, né? Nós, de forma alguma, podemos nos abster dessa conversa, né? Então, eu acredito que, pensando como a chapa 5 falou aqui agora, a verdade Florestal não tem moradia estudantil. A gente tem moradia para os estudantes do médio técnico apenas. Então, o resto do pessoal temos as bolsas, né? Bolsa moradia e os demais auxílios. Então,
Então, acredito que a ampliação desses auxílios e pensar se está dando certo os auxílios que estão sendo oferecidos, tentar buscar com os estudantes, né, se eles estão bem, o que está acontecendo com eles, né, que a gente sabe que com esse momento, né, e com a instabilidade desse momento, a gente percebe que é muito mutável as coisas e que pode estar bem em um momento, pode estar mal em outro, pode nunca ter ficado bem. Então, eu acho que buscando esse diálogo mesmo e tentando lutar, novamente trazendo aí a palavra união, o conjunto, buscando de forma conjunta e tentando buscar esse diálogo e essa construção com os 3 campi, né? A gente sabe que são realidades diferentes, né? Como muito bem levantado aí por todos. Eu acredito que é dessa forma, não pode ser de forma alguma deixada de lado e tem que ser pensada e melhor pensada, né? Buscando sempre o melhor para todos, verdadeiramente todos os estudantes. Obrigada, Chapa 6. Bom, nós terminamos esse segundo momento. Então, agora a gente abre para inscrições. Nós recebemos uma pergunta de um estudante. Eu já vou começar a fazer ela agora. Daí nós fazemos essa volta aí entre as chapas para responderem essa pergunta. E fiquem à vontade para se inscreverem no chat, tanto para perguntas para as chapas quanto para colocações de um modo geral. Bom, a pergunta é: gostaria de saber dos candidatos qual é a orientação política deles. E é só isso mesmo. Então, podem começar a responder. Eu vou lembrar que nenhuma chapa é obrigada a responder nenhuma pergunta. Eu esqueci de lembrar isso no início da reunião, mas saibam que vocês não são obrigados a responder nenhuma pergunta. Então, chapa 1. Então, pessoal, essa pergunta ela é muito interessante para mim responder, porque o que acontece? Primeira coisa, a minha orientação política, eu me considero uma pessoa progressista, reformista, totalmente à esquerda, né? Mas sem vinculação alguma com partido, movimento. Meu único partido e a única luta que eu pleiteio e que eu corro atrás dela eu sou um estudante da UFV e a minha luta é de um estudante da UFV para os outros estudantes da UFV. Se eu fosse o caso, a luta estudantil é o meu partido, é a minha orientação para o CEP. Eu sempre procuro pautar, né, minha atuação e as colocações, sempre pensando o melhor para a gente, estudante, e, né, que seja viável e possível, né, sem vinculação e sem ter o meu voto atrelado à normativa de partido, de movimento ou qualquer coisa que o valha. Natan? Eu estou contemplado com a sua resposta, Rodrigo. Assim, também me considero uma pessoa progressista, de esquerda, oposição ao governo atual, com certeza, fora Bolsonaro 100%, mas eu acho que as suas colocações são muito pertinentes e é isso aí. Acho que nesse momento nossa principal luta é pelos estudantes, mas no momento, assim, não tenho nenhum partido político especificamente em mente, é mais mesmo isso. Atualmente sou oposição ao que está governando o nosso país aí. Obrigada, chapa 1. Chama a chapa 2 para responder. Eu vou responder primeiro, aí depois o Diego responde. Então, eu não sou afiliada a nenhum partido ou organização, nada do tipo. O que se perpassa através das minhas ideias são realmente as pautas de assistência estudantil, são o meu foco mesmo, mas eu não sou afiliada a nenhum partido ou algo do tipo, não. Então, eu também me considero progressista de esquerda, tenho um partido, mas eu acredito que as ações partidárias, elas cabem a determinados locais e espaços. Existem espaços e espaços para se cumprir orientação partidária e para se construir partido. Eu acredito que no CEP, a orientação principal é defender a luta dos estudantes. Obrigada, chapa 2. Chama a chapa 3 para a resposta. Bom, eu vou falar por mim, né, que a companheira Paula não está aqui para poder responder essa pergunta. Eu
me considero uma pessoa de esquerda e eu acho que, tipo assim, a orientação política hoje em dia ela é sobre muito entender a significação do que é existir em sociedade. Todo ato, toda ação, toda decisão, ela tem uma representação política, uma representação social. E eu busco estar assimilando isso o tempo todo em todos os meus espaços de convivência, porque é o que eu quero seguir como ofício, né? Eu espero me formar em administração, fazer um mestrado em administração pública, continuar estudando políticas públicas até que eu possa me tornar uma pessoa para estar representando as pessoas. Então, nesse contexto, eu me envolvi com a luta antes de saber de qualquer partido, e até porque isso é um pouco complicado no Brasil. Mas sobre movimento, isso foi depois já de eu estar efetuando todos esses trabalhos, eu me alinhei, me juntei ao movimento Correnteza, porque eu acho que eles fazem um trabalho de base muito bacana, já que eles possibilitam espaços de debate, de conversa entre políticos, entre estudantes, entre mães, entre donas de casa, entre pessoas da sociedade viçosense, e isso é muito massa. Mas entendendo que a significação das minhas atitudes no espaço do CEP é única e exclusivamente para representar a luta e a vontade dos estudantes da maneira mais eficiente possível. E é isso que eu me comprometo, essa é a minha orientação política. Muito obrigado, gente. Obrigada, chapa 3. Chamo a chapa 5. Então, gente, eu também me considero um cara de esquerda, um cara progressista, mas também eu acho muito importante essa questão de que hoje a questão política está bem complicada de se lidar. E levando para o lado do CEP, principalmente, a gente tem que realmente pensar nos estudantes, pensar em trazer vantagens, trazer benefícios para que os estudantes tenham a melhor experiência possível dentro da faculdade. Então, eu acho que é isso, basicamente. Obrigada, chapa 5. Chapa 6. Bom, pergunta polêmica essa, né? Mas eu não sou filiada a nenhum partido, mas me considero de esquerda. E como os meninos muito bem disseram, né? Essa pergunta, na verdade, ela perpassa, né? A questão política, que eu falo partidária. Então, a gente está aqui para lutar pelos estudantes. Então, meu papel no CEP é a luta estudantil. Não estou falando de partido nenhum e não estou falando por partido nenhum. Então, aqui o que interessa, né, é a luta estudantil, o bem para todo mundo, vamos tentar lutar e construir juntos. É isso que é o ideal, né, a de se fazer. É isso. Eu concordo com tudo que a Ana Maria disse. Eu também me considero uma pessoa de esquerda, não sou filiada a nenhum partido. E eu acho que é isso. Para representar o CEP, não importa o partido, importa a gente preocupar com os estudantes. E a partir do momento que a gente preocupa com os estudantes, a gente vai contra governos como o atual, que não favorecem os estudantes em nada, pelo contrário, né? E, ao mesmo tempo que a gente pensa na luta estudantil, a gente também pensa na luta das minorias, não só dos estudantes, porque a gente pensar em lutas do feminismo, contra o racismo, contra a homofobia, fazem parte da luta estudantil, então eu acho que, sim, eu sou a favor de todas essas causas, apesar de algumas não serem meu local de fala, mas eu apoio todas, e eu acho que é isso, para representar o CEP a gente tem que pensar nisso, né, nos estudantes e nessas causas da minoria. É isso, obrigada. Obrigada, chapa 6. Bom, vou chamar agora as inscrições. Vinícius, o microfone é seu. Boa tarde a todos e todas. No primeiro momento eu vou pedir desculpa em não ligar a câmera, eu estou no 3G, eu acho que vai dar uma travada aqui, mas acredito que a maioria aqui já me conhece. A minha pergunta é direcionada, né, a todas as chapas, no sentido de algumas colocações que foram colocadas aqui, né? Aí eu gostaria de saber, foi apontado, né, a gente tem então o COE, que é o nosso espaço, né, de diálogo, de construção com os demais estudantes da FV, movimentos, CAs e DAs, e foi apontado aqui como está sendo um espaço, então talvez assim, que não está sendo tão efetivo ou não está cumprindo aí com as suas obrigações. Gostaria de ouvir dos membros aqui que estão na disputa, qual que é a proposta então, se não é o COE,
qual espaço seria, então, para poder fazer esse diálogo, fazer essa construção com os demais CAs, movimentos, grupos. Então, de uma forma bem pragmática, qual espaço seria esse e como que ele seria? Se já tem, né, algum elemento nesse sentido ou se não tem um apontamento sobre. E uma segunda questão é ouvir dos membros aqui se é um compromisso apenas caso eleito ou se já é um compromisso de cada um e cada uma que está aqui a importância e a necessidade desse diálogo, como foi colocado aqui. Se esse diálogo ele vai ser feito independente de ser eleito, que eu acredito que não é necessário estar numa cadeira do CEP ou no Consul para poder fazer o diálogo e conversar com os demais estudantes da FV como um todo. A gente não precisa estar nesse espaço. Então, saber se esse é um compromisso diário de cada um que está se colocando aí, se pleiteando para a eleição, ou se só vai ajudar, né, vai construir esse diálogo, vai procurar os demais estudantes só sendo eleito. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Bom, a gente vai, então, responder primeiro a pergunta dele, tá? Chapa 1? Assim, Samara, só perguntando mesmo, então você vai manter a pergunta e a ordem das chapas respondendo, é isso mesmo, né? Eu já vou entrando respondendo. É isso. Perfeito. Obrigadão, então. Então, Vinícius, muito obrigado pela sua colocação. O COE, para mim, né, se o Natan discordar, fica à vontade, o Natan, para mim, é o principal espaço, né, em que ali eu consigo reunir né, a maior parte dos CAs, possíveis movimentos coletivos e demais entidades. Ali é um espaço que o aluno tem vez e voz, né? Infelizmente não tem voto, porque, né, para os CAs, DAs, movimentos coletivos, mas ali ele tem voz. Então é um espaço que eu consigo ouvir, eu consigo ter o contato com os estudantes para, né, levantar, além dos outros, que, né, nós temos hoje mundo virtual, nós temos o WhatsApp, temos o grupo do COE, temos outras formas de articular, mas eu entendo que o COE é um espaço muito relevante e importante de construção, né, do debate. Mas é claro que, né, como muitas vezes quem participa do COE e me vê falando, eu tenho que deixar claro, lá eu vou só como um estudante que tem direito à voz. Eu coloco as minhas questões, mas eu sei que eu não tenho o meu voto, e eu acho muito complicado, às vezes, a articulação com os outros representantes nas instâncias deliberativas da UFV. Então, eu acho que, além do COE, que é um espaço, para mim, fundamental, é articular, seja por WhatsApp ou outros grupos, né, com os estudantes que estão, como eu sempre falo, na Câmara de Ensino, Comissão Coordenadora, CTG, e por aí vai. Essa articulação, ela é essencial, né? Então, o COE, para mim, é importante, só que é um espaço que, infelizmente, nem todas as representações estão lá. E é importante a gente construir, e pelo meu histórico de representação, tudo que eu estou falando aqui, gente, é o que eu já venho fazendo há pelo menos 4 anos da minha graduação. Então, né, não é nem proposta, é o que eu faço. Obrigado. Obrigada, Chapa 1. Eu chamo a Chapa 2 para responder a pergunta do Vinícius. Eu acho que o COE ele é um dos espaços mais importantes, né, para essa articulação, mas que se entenda o respeito, né, entre as entidades deliberativas do movimento estudantil. Eu acho que isso é algo crucial. E entender também, né, as instâncias que são reconhecidas pela universidade, né? Eu acho que o COE ele é uma instância, eu acho não, né, eu tenho praticamente certeza, né, que o COE ele é uma instância do movimento estudantil, né? Reconhecidamente de forma estatutária na universidade, é o DCE que tem esse papel de diálogo interno. Então, é importante que o COE ele reflita as discussões para que o DCE ele tome postura diante da administração, que é como o estatuto aponta, né? Mas eu acredito que a articulação, ela, como o Rodrigo falou, ela deve ir além do COE, né? Ela tem outras instâncias que precisam ser discutidas, que precisam ser avaliadas. E sobre o compromisso, né, eu acho que desde quando eu entrei na universidade, eu tenho como princípio fundamental a luta dos estudantes, né? Sempre estive presente em atos, sempre estive presente nas organizações estudantis, então eu acredito que é um pouco disso. Obrigada, Chapa 2. Chapa 3? O espaço de estrategização, deliberação e voto dos estudantes é o Conselho Estudantil. Não há qualquer pensamento em
subutilizar ele, não. Pelo contrário, queremos melhorar como ele está funcionando agora. Então, dessa forma, eu acredito que, tipo assim, hoje em dia a informação ela sai daqui, ela vem para o COI, e do COI ela se espaça para as outras entidades. Como representante do CEP, o que eu proponho é que haja esse pensamento realmente respeitando, sendo muito responsável e respeitando os limites legais dessa medida, fazer a informação chegar das discussões do CEP para os estudantes, e aí as discussões se começarem assim, de maneira que, de forma orgânica, chegue as demandas no CEAS, e essas discussões se alinhem e tudo mais, para que o COI seja mais eficiente, sabe? Para que a gente possa chegar lá, e ao invés de ficar em umas discussões muito demoradas, que às vezes não vão surtir resultado, a gente estrategizar, votar, encaminhar, e realmente ter mais tempo. Hoje em dia a gente usa o COI só para repasse, aí fica um tempão sem COI, e aí no outro a gente volta para pensar as estratégias, sendo que a gente já podia estar pensando as estratégias nesse, entendeu? Eu acho que foi a companheira Larissa aí que falou na sua fala que realmente a gente está tendo pouco tempo para pensar em estratégias e medidas, então a gente tem que estar fazendo essa autocrítica, né, do COI, porque eu também componho esse espaço, então assim, também estou me criticando e criticando também a maneira como as coisas estão acontecendo. E sobre o diálogo e compromisso com os estudantes, que foi outro ponto colocado pelo Vinícius, isso não vai se dar, Vinícius, só se eu for eleito, não. Isso já é feito por mim, e não só para o meu curso, né? Eu estendi um pouco a minha ação ali para alguns cursos que também têm defasagem na representação estudantil, que não foi só da administração, mas foram estudantes também da contabilidade e da ciência da computação, que eu acho que passa muito sobre essa significação de ser político, entendeu? Qual a sua obrigação com a sociedade. Vou te interromper, porque o seu tempo acabou, tá bom? Obrigado, esperei Samara. 10 segundinhos aí, mas não tem jeito. Chapa 5? Se quiser responder, o tempo é seu. Boa tarde a todos. O Gabriel ele vai responder uma parte, eu vou responder outra. Vocês desculpem não ter chegado no início do debate, eu estou atendendo uma outra situação previamente marcada, então não vou nem poder ficar muito. Só queria responder sobre a parte dos conselhos estudantis. Aqui no caso de Rio Paranaíba, infelizmente nós não temos um formato de COE montado igual o Viçosa tem. Mas mesmo não tendo esse formato de COE, toda e qualquer informação que chega para a gente aqui, principalmente no ano de 2019, nós conseguimos trabalhar em juntar as representações estudantis, presidentes de CA, representação do curso, quando o curso não tem CA, porque acontece aqui ainda, e a gente passa e faz a situação atual e faz uma deliberação em cima da decisão que é necessária. Isso porque, como eu disse, nós ainda não temos um sistema bem montado e bem organizado. O campus nosso é novo, tem uma média aí de 15 anos, e é uma safra diferente dos últimos 3 anos para cá, que está começando a montar um pouco mais essa situação de organização dos movimentos estudantis. E com relação, o Vinícius já me conhece, o pessoal, alguns aí já me conhecem, sobre essa relação de falar que nós teremos tempo ou não para conversar, mesmo se nós não estivermos na cadeira do CEP, toda hora. Basta chamar, a maioria tem meu contato, se colocar no Instagram a gente dá uma olhada e vai trabalhar junto também. Então, e sobre o diálogo, uma frase que o Vitor falou ali comigo, que é muito importante, o diálogo é um compromisso de todos nós. Então, antes mesmo de pensar em estar no CEP, eu já debatia sobre esses assuntos, já conversava com esses assuntos sobre alunos e amigos ali da faculdade. Então, eu acho que diálogo é um compromisso que todos nós temos que ter. Muito obrigado. Obrigada, Chapa 5. Muito obrigada, Vitor, por ter entrado mesmo na correria e nos corres aí do dia a dia. Muito obrigada mesmo. Vou chamar a Chapa 6. Fiquem à vontade. Bom, assim como o Vitor falou, né, de Rio Paranaíba, nós aqui em Florestal também não temos um COE e não funciona da forma como acontece em Viçosa. A gente percebe que, por tudo que foi falado hoje, pelo que a gente já observa, né, o COE é de extrema importância, né, esse diálogo entre os estudantes e entre as representações estudantis é fundamental.
nós já estamos buscando, né, através do DCE, esse diálogo com os representantes discentes dos cursos, né, e aí, consecutivamente, a formação dos centros acadêmicos dos cursos, e sobre se isso não vai passar, né, de uma campanha, né, para o CEP, para o Consul e tudo mais, com certeza, isso aqui é o que eu já atuo na minha vida desde o início do curso, eu já busco essa representação, já busco ser ativa no meu curso, no meu campus, então estou sempre aberta aí ao diálogo, a Larissa também, ela vai falar um pouquinho, mas já estamos nesse caminho já. Foi algo que eu e a Ana conversou agora durante a reunião, que nós, de fato, não temos essa organização do COE, então nós já pretendemos sair daqui e ir atrás, perguntar por que Florestal não tem, porque, né? Que a princípio a gente não sabe explicar por que Florestal não tem, assim como várias outras coisas nós não temos. Então nós vamos atrás, mas esse tipo de representação já é algo que nós fazemos, nós temos contato com todos os representantes discentes, alguns CAs já estão implantados, estão funcionando, a gente não sabe dizer se está 100% regularizado, mas a gente tem contato com o pessoal desses CAs, a biologia, que é o curso da Ana, a química, que é o meu, nós estamos tentando implantar, e como a Ana falou, o DCE quer atuar na implantação desses CAs, então essa representação vai continuar além daqui, porque já acontece e vai continuar acontecendo. Seja por nós já fazemos, mas nós estamos plantando as sementinhas para mais pessoas fazerem também isso. E é isso. Obrigada. Obrigada, Chapa 6. Antes de eu chamar a próxima pessoa inscrita, que é a Vanessa, eu tenho duas questões aqui. Primeiro, né, eu achei que o teto da reunião era de 2 horas, peço desculpa, acho que a gente tinha combinado 1h30, não lembro. Mas, enfim, a Júlia quer saber se a gente vai estender o teto da reunião, ela levantou isso no chat, eu gostaria que vocês se manifestassem no chat a respeito disso. São 5h40, 17h40. Então, se vocês puderem responder se até às 6 tá ok para vocês, até umas 6h10, o horário que vocês preferem mesmo acabar a reunião, vocês podem colocar no chat, o horário que mais aparecer é o que a gente vai optar. Enquanto vocês se manifestam no chat a respeito do teto da reunião, eu quero levantar uma outra questão. Devido ao teto, eu quero saber se a gente pode fechar as inscrições. Temos a Vanessa, o Gabriel e eu mesmo inscritos. Então, considerando que podem ser perguntas, tanto quanto colocações, imaginando que são 3 perguntas aí, a gente tem que ir um pouco rápido aí. E eu também queria propor, então, a diminuição do tempo para 1 minuto e 30 segundos para as chapas responderem, caso sejam perguntas sendo feitas por 3 pessoas. O Gabriel retira a inscrição, então são 2 pessoas. Então, pelo que eu estou vendo aqui no chat, todo mundo pode ficar até às 18, mas não pode ficar após as 18. Então, eu acredito que 18 horas é o consenso aqui entre todo mundo. Então, o nosso teto vai ser às 6. Pode ser? E agora, quanto às questões, eu quero saber se eu posso encerrar as inscrições. Tínhamos 3, agora temos 2 inscrições. E também quero saber o que vocês acham disso aí, da gente encerrar as inscrições, para não correr o risco da gente ultrapassar o teto, né? Porque a gente tem que levar em conta que, se for uma pergunta, são pelo menos aí 10 minutos só das respostas das chapas. Show, gente. Então, eu vou avisar pelo microfone e eu peço que a Júlia depois escreva, por favor, no chat que as inscrições estão encerradas, tá bom? E agora eu vou chamar a Vanessa, que se inscreveu, é a próxima inscrita. Vanessa, fica bom? Boa tarde. Boa tarde, gente. O meu questionamento é enquanto viçosense, mas também se estendendo aos outros campos. Eu sempre achei o UFV meio desconexa da cidade, como, por exemplo, se fosse quase inacessível para os jovens das áreas periféricas e dos ensinos público, municipal e estadual da cidade. É claro que tem os projetos de extensão que tentam fazer essa aproximação entre a universidade e a cidade,
mas dentro, por exemplo, do meu círculo de convivência, pelo que eu percebia, e não é só uma percepção minha, no caso ainda, a predominância do desconhecimento acerca das oportunidades e dos processos deliberativos acerca do FV, além da não plena eficiência para levar essas oportunidades em todas as áreas da cidade, especialmente nas periféricas. Então, vocês, como chapas candidatas para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como pretendem lidar com a questão extensionista para tornar o FV, de fato, uma universidade popular e mais próxima dos viçosenses e também dos moradores do Rio Paranaíba e de Florestal? Obrigada. Muito obrigada pela pergunta, Vanessa. Vou chamar as chapas para responderem. A chapa 1 pode começar. Vanessa, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é muito importante e relevante. Só que o que acontece? Primeira coisa é que, assim, a questão da integração universidade e a cidade, ela, oficialmente, vamos dizer assim, ela não passa pelo conselho, pelo CEP, e só para você ter uma noção, existem, se eu não me engano, acho que uma ou duas cadeiras para representantes da Prefeitura Municipal de Viçosa, e elas não são ocupadas. Não, o representante lá, né, votado, ele não comparece às reuniões. Então, assim, essa integração no CEP, pela cidade, já não vem, infelizmente. Isso eu já te trago como informação. Só, contudo, como o Conselho pensa a extensão, é claro que é nosso papel sempre cobrar, sempre analisar os processos dos extensionistas e fazer com que a universidade se capilarize para a cidade. É essencial. A universidade ela tem uma função social que é, né, ser para a sociedade e para a cidade que a recebe. Então, é essencial que a gente cobre, que a gente participe e que a gente incentive. E também a entrada dos estudantes, mostrar que a UFV, e não só como estudante, porque todos os viçosenses têm direito de acessar aquele espaço, utilizar os gramados, o gramado não é dos professores, né? Os viçosenses têm direito ao lazer na instituição, a acessar a biblioteca. Então, a gente, é claro, tem que incentivar. Contudo, o CEP ele não tem uma efetiva determinação no sentido da integração cidade-universidade. Mas, no possível, é claro que a gente vai lutar para isso. Obrigado. Obrigada, chapa 1. Chapa 2, por favor. Eu acho que o Rodrigo, a gente é companheiro de curso, é companheiro de CEP já, né? Eu acho que o Rodrigo resumiu bem o que a gente faz, né, no CEP. Não compete ao CEP criar proposições de integração, né? Compete ao CEP avaliar as que existem, mas eu acredito que isso parte muito das instâncias menores, né? Então, ali dentro do conselho da Câmara de Ensino, conselho departamental, colegiados de curso, coordenações de curso, parte muito dali. E chega para o CEP somente a análise desses projetos, né? Então, é muito difícil, inclusive, debater isso dentro do CEP, né? Como o Rodrigo falou, sem a presença da cidade, sendo que eles têm representação nos órgãos colegiados superiores, né? Tanto no CEP quanto no Consul. Acho que cabe a nós, representantes, tentar articular para que esses representantes da cidade estejam presentes nos conselhos, né? Para que essa discussão ela possa ser feita, porque sem os representantes da cidade é muito fácil a gente discutir integração e querer a universidade impor algo para a cidade, né? A construção entre cidade e universidade ela tem que ser conjunta e tem que ser de forma coletiva entre as duas instâncias. Muito obrigada, chapa 2. Eu chamo a chapa 3, caso queira responder. Eu acho que quando se pensa no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, está questionando essa conexão entre a cidade de Viçosa e a UFV é importantíssimo, né? Até em qualquer nível a UFV não reverte para a cidade de Viçosa. E aí, o que eu vou trazer de ideia, que eu tenho para trazer para dentro do Conselho, é realmente estar identificando quem são esses representantes da população de Viçosa. Então, assim, eu já venho me adentrando nos bairros de Coelhas, no Vale do Sol, no Morro do Pintinho, para entender quem são os chefes de associação, o que eles precisam, o que eles sabem, o que a comunidade deles sabe da universidade, para estar fazendo esse trabalho realmente de trazer essas pessoas para esse espaço. E aí,
mesmo sendo difícil, é possível, porque no curso de administração a gente conseguiu fazer uma parceria com o governo do estado, departamento de administração, que criou a rede de apoio à população idosa, o qual eu componho, e é uma tentativa de realmente reverter esse conhecimento para a sociedade. Agora, outro ponto que tem que se pensar em extensão é a situação da Casa Afro-Religiosa Ileaie de Oxóssi, que é uma conexão com a população periférica de Viçosa e também central, e ela está sofrendo constantes ameaças de despejo por conta de cobrança de aluguel, sendo que, por exemplo, outras coisas religiosas no UFV não passam por isso. Então, vamos estar trazendo essa pauta, sim, de maneira muito forte e não de forma apática, sempre combativo, e estimulando isso, que eu acho que é essencial todo estudante do UFV pensar nisso, como reverter o conhecimento para a cidade de Viçosa. Obrigado. Obrigada, chapa 3. Agora a chapa 5, por favor, caso queiram responder, fiquem à vontade. Então, eu não tenho muita propriedade para falar do campo de Viçosa de Florestal, mas aqui lá no Rio Paranaíba, posso dizer que a integração é bem feita, porque a cidade é pequena e o campo está bem próximo ali, mas também é um assunto que não cabe muito à questão do CEP, mas posso até, quem sabe, sugerir ou tentar fazer uma ligação com esse conselho de extensão dentro da faculdade, de modo as decisões poderem estar ligadas ao CEP, juntamente com a galera da extensão. Então, eu acho que não é algo que está totalmente ligado ao CEP, mas que a gente pode tentar pensar numa parceria de modo a essas decisões chegarem até a gente também. Muito obrigado. Muito obrigada, chapa 5. Chapa 6, se quiserem responder, fiquem à vontade. Bom, assim como as outras chapas responderam, né, não é uma função ali direta do CEP, mas pensar na extensão, né, pensar nesse envolvimento da comunidade é fundamental. E aí perpassa a CEP, perpassa todos esses movimentos e tudo mais, e conselhos. A democratização da educação e a popularização, né, do conhecimento que é produzido nas instituições, é fundamental que ela chegue, que esse conhecimento produzido chegue na população, né? Então, em Florestal, a gente tem alguns projetos que são desenvolvidos na instituição e que são levados para a população. E uma coisa que a gente vê é a questão do corte de verbas, né? O corte de verbas atrapalha o desenvolvimento desses projetos na comunidade. Então, é por isso que a gente tem que lutar. E assim, de forma geral é isso mesmo. Nós temos também a vantagem de ter o estadual, né, a escola estadual dentro do campus, então a gente tem esse contato maior com a comunidade através da escola estadual. É isso, então buscar sempre essa democratização, essa popularização do conhecimento produzido na instituição, né, levar para todo mundo. Muito obrigada, chapa 6. Bom, eu sou a última inscrita. Eu ia transformar minha colocação numa pergunta, mas eu não vou, porque o nosso teto não permite isso, e eu não vou considerar a possibilidade de algumas chapas não responderem a pergunta, porque elas terão que sair, porque o nosso teto é às 18. Então, vai ser só uma colocação. A respeito da pergunta sobre orientação política, porque eu fiquei um pouco incomodada, na verdade, bastante incomodada com o modo como ela foi respondida aqui. Orientação política é diferente de apenas filiação partidária, e tampouco é algo ruim, como vocês quase todos fizeram parecer, e me falarem que vocês são de esquerda, tampouco responde a pergunta, porque de qual espectro da esquerda vocês pertencem. Então, política é algo muito importante, todas as nossas decisões são políticas, tudo que a gente toma na nossa vida vem da nossa base, da nossa formação política. Então, assim, eu fiquei um pouco incomodada com o modo como essa pergunta foi respondida, porque nós sabemos que o modo como vocês vão defender e levar as demandas dos estudantes a qualquer cadeira de representação estudantil vai vir a partir da formação política de vocês e como vocês lidam com as questões e como vocês encaram esses problemas políticos na nossa sociedade.
Então, eu achei muito importante trazer isso, e daí a minha pergunta seria, então, qual é a real orientação política de vocês? Quais coletivos vocês fazem parte? Quais organizações, aonde vocês se organizam? E não foi essa resposta que eu tive, nem era minha pergunta, inclusive, mas eu achei uma pergunta muito interessante. Então, assim, eu só queria deixar essa colocação mesmo. E não se esqueçam que foi a descrença no nosso sistema político e na nossa representação política que elegeu o Bolsonaro. Então, é muito importante a gente sempre ter em mente de que a política é algo muito bom e é um instrumento muito importante para a luta dos estudantes. Então, assim, só queria também deixar essa colocação. Caso eu tenha falado algo que alguém não concorde, pode me chamar no privado, pode falar depois comigo, que adoro debater. Mas o debate está encerrado, então, eu acredito. Caso alguém queira fazer alguma colocação, a gente tem 6 minutinhos até o teto. Então, assim, podem ficar à vontade também. Eu queria principalmente agradecer muito a presença das chapas que estão aqui. A gente conseguiu que 5 das 6 chapas viessem hoje no espaço. Então, assim, a gente está muito feliz. Muito obrigada pelo compromisso de vocês, assim, com essa cadeira de representação estudantil. E muito obrigada por responderem as perguntas e tudo mais, assim, realmente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Acho que era isso. Pode falar, Rodrigo. Eu só queria realmente agradecer ao espaço, ao MEDCA, por fazer essa... Eu sei que o nome é debate, mas eu prefiro chamar de mesa de roda, de reunião aberta, porque é muito estranho falar de debate para o CEP, né? Eu nunca vi, durante todos esses anos de graduação, eu nunca vi esse espaço, então agradecer, parabenizar pelo espaço e pela construção, pela organização, e muito obrigado mesmo pelo espaço, para a gente poder mostrar o nosso rosto para vocês, caso a gente eleito, vocês poderem cobrar. Então, muito obrigado mesmo. A gente que agradece, Rodrigo, de verdade mesmo. Gabriel. Vitor, já marquei seu número, eu vou te chamar. Também só agradecer o debate e falar que, independente de quem vencer, espero que possamos fazer uma gestão que realmente e de fato defenda o interesse dos estudantes lá dentro, e que a gente não pode ter medo do que está vindo, porque se a gente se unir, enquanto realmente movimento estudantil, né, todos juntos na mesma direção, para conseguir fazer as coisas, a gente vai conseguir fazer. Não importa se a gente é menos em mesa nenhuma, não importa se a gente é minoria, a gente vai fazer a nossa voz ser ouvida e ela vai ecoar nos espaços representativos da UFV. Então, assim, agradecer ao MEDCA e realmente falar que com muita responsabilidade eu espero poder estar cumprindo essa gestão se eleito, viu, gente? E realmente colocando todos esses planos que eu falei em prática. E também queria ressaltar a importância da gente, de qualquer pessoa que seja eleita, estar fortalecendo essa integração entre os 3 campos, até ajudando neles no próprio trabalho deles de estar institucionalizando e criando e formalizando o Conselho Estudantil. E é isso, gente. Muito obrigado por estar me ouvindo e uma boa tarde e um bom resto de domingo para vocês. Abraço. Obrigada, Gabriel. Novamente, a gente que agradece. Igor, o outro coordenador geral do MEDCA. Oi, gente. Então, eu queria agradecer as chapas que participaram, né? Mas eu me inscrevi mais especialmente para agradecer a Samara, porque foi ela que puxou esse debate. Tipo assim, eu sei que ela teve muito trabalho. Parece que é uma coisa fácil, né? Só chamar assim, o pessoal e tal e montar essa reunião. Mas ela sabe, pode falar ainda melhor, né? Mas que eu sei que deu um trabalhão para ela puxar isso, eu não consegui ajudar ela da maneira adequada. E eu queria deixar esse agradecimento para ela, principalmente. Valeu, Samara. Perfeita. De nada, Igor. E as outras pessoas também que ajudaram, mas a Samara puxou mais. Todo mundo. Ajudou pra caramba. Todo mundo. Ele te ajuda maravilhosa no nosso centro acadêmico. Então, assim, muito obrigada a todo mundo. E agora é o Diego. Diego, por favor. Eu queria reforçar, né, a fala do Rodrigo, agradecer aí a todos do MEDCA pelo apoio, né, e pela paciência no sentido de promover esse espaço, como foi falado ontem pelo Moacir. É histórico esse momento, né, que a gente consegue debater as representações estudantis dentro dos conselhos, e que a gente possa aí, caso eleito, continuar agindo aí com responsabilidade, seriedade e coerência
como a gente tem trabalhado. Deixo aqui, a Nicole está mandando aqui no chat nossos contatos, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada pelos contatos e pela fala. Bom, tem 2 minutos ainda, se alguém quiser se inscrever agora é a hora, mas queria realmente agradecer a todo mundo que veio. Foi muito bom poder contar assim, com vocês aqui, para a gente poder ter maior consciência nos nossos votos. Pode ir, Larissa, fica à vontade. Eu gostaria mais de agradecer mesmo por esse momento que vocês proporcionaram, foi muito bom. Eu espero que, independente de quem ganhar, independente de qual campus for, que pense, assim como o Gabriel falou, nessa integração, porque isso é muito importante. Teve algumas falas que eu falei e o Rodrigo falou assim, mas isso já ocorre e tal. Eu imagino que ocorra assim, mas para nós, em Florestal, eu falo como estudante e falando, não, eu não falo nem por mim, eu falo pela voz dos estudantes. Já comentaram comigo, a gente não fica sabendo dessas coisas, sabe? Por mais que aconteça, fica só nos órgãos representativos, não chega até os estudantes. Então, que isso ocorra de forma mais efetiva, porque é muito importante. E queria agradecer mesmo por esse momento, foi muito bom ouvir a todas e todos. E obrigada, UniFCA. Acho que é isso. Obrigada, Larissa. A gente que agradece. Bom, gente, quem quiser marcar os números de algumas pessoas no Instagram, vocês estão vendo ali no chat que a galera está enviando. São 6 horas agora, o debate está terminado, então a gente vai parar a gravação nesse momento